Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Laércio Coutinho e nós estamos iniciando agora o nosso programa Palavra de Fé. Meus queridos, mas antes eu gostaria de pedir a você que está vendo esse vídeo, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, acione as notificações e não esqueça de deixar aquele like. E hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre o poder da oração. Isso mesmo, nós vamos falar sobre o poder da oração. E nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus. Nós vamos ver o resultado de uma oração genuína, o que pode fazer na vida do homem e na vida da mulher. Meus queridos, nós temos vivido tempos difíceis, nós temos vivido momentos e às vezes nós nem paramos para colocar as nossas coisas nas mãos de Deus. Muitas das vezes nós passamos por situações tão complicadas que nós olhamos mais para esse problema, para essa complicação e esquecemos da ferramenta que Deus colocou ou da grande arma que Deus colocou ao nosso dispor, à nossa disposição. E é exatamente essa ferramenta que eu vou falar no dia de hoje, essa arma poderosa que é a oração. A oração, ela tem o poder de transformar toda e qualquer situação. A oração, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. A oração, ela tem o poder de cura, ela tem o poder de libertar, ela tem o poder de colocar em liberdade aquele que está cativo. E nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus, o que aconteceu aqui com aquele povo daquela época. Eu preciso dizer para você que Deus, assim como Ele agiu na vida daqueles homens do passado, Ele também agirá ou age na minha vida e na sua vida. Porque eu e você, aos olhos de Deus, nós não somos diferentes daqueles homens do passado. Talvez a grande diferença daquele tempo para os dias de hoje exatamente está na confiança e está também na obediência à palavra de Deus, em obedecer aquilo que Deus nos ordena. Nós precisamos saber com quem nós estamos falando e como devemos falar. Você já ouviu certo tipo de oração que as pessoas, ou aquela pessoa parece que está dando uma ordem a Deus? Senhor, vai agora. Senhor, faça agora. Não. Nós precisamos entender que nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos diante do gênio da lâmpada, que parece que é assim. Deus, Ele está sujeito ao homem e não ao contrário. E nós precisamos entender que Deus, Ele não se sujeita a ninguém, mas Deus responde a oração por graça e por misericórdia. Deus responde a oração que é feita com sinceridade. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado. Então, quando nós oramos a Deus com coração quebrantado, de verdade, Deus, se Ele achar graça, Ele responde essa oração. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus
no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12, eu quero ler com você, que diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos asmos, do qual, lançando mão igualmente, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. De sorte que Pedro era guardado na prisão, porém a igreja fazia contínua oração por ele. Daqui a pouco nós continuamos. Mas nós podemos ver aqui que o rei Herodes, ele estava perseguindo a igreja. A igreja estava em perseguição naquele tempo. É relatado aqui que Tiago já havia sido morto e agora Pedro na prisão. De início, nós já podemos entender aqui que a nossa vida, ela não vai ser um mar de rosas. Nós vamos ser perseguidos, nós teremos dificuldades no dia a dia, nós teremos uma vida comum aqui nessa terra, e essa vida comum certamente nos trará algumas aflições, certamente nos trará algumas angústias, mas é fato que nós temos o poder da oração ao nosso dispor, à nossa disposição. Ao invés de ficarmos aí lamentando, ao invés de ficarmos tão somente esperando que algo aconteça naturalmente, nós vamos agir de forma espiritual. Nós vamos sair da naturalidade e nós vamos buscar o sobrenatural de Deus para as nossas causas. Não importa qual que é o teu problema, não importa qual é a sua situação, não importa se você está olhando e não vê mais saída. O que importa é saber que você, que eu, que nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Deus Criador dos céus e da terra, que age em favor daquele que clama, que suplica, que busca nele a solução para os seus problemas. E nós vamos ver aqui, a partir do verso 6, que diz assim, ó: E quando Herodes o havia de tirar naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardaram a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, despertou-o, dizendo: Levanta-te apressadamente. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E fê-lo assim disse-lhes: Lança nas costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia-o. E não sabia que fosse verdade o que lhe era feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que vai para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. É ele tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto,
foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde estavam muitos juntos orando. Você veja, nós lemos aqui um relato de um acontecimento que pode se repetir ou tem se repetido nos dias de hoje. Porque nós temos visto muitos milagres acontecendo. Nós temos visto o sobrenatural de Deus acontecendo ainda no tempo presente. Isso significa dizer que Deus, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente será. Isso significa dizer que Deus, ele não mudou e não mudará jamais. E eu quero convidar você no dia de hoje, isso mesmo, eu quero convidar você que está vivendo uma situação a qual você olha e diz, não tem mais jeito. Quem sabe no coração de Pedro passava exatamente isso. Agora eu estou perdido porque Tiago já foi morto. Eu estou aqui preso, logo serei também morto por Herodes. Mas aquele povo estava clamando, aquele povo estava orando, e Deus ouviu a oração daquele povo. Quem sabe você diz assim, Deus ele não tem escutado, Deus não tem ouvido a minha oração. Quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que Deus é surdo. E claro que não, Deus ele escuta. Só que Deus ele não vai responder no meu nem no seu tempo. Deus ele vai responder no tempo dele. Nós podemos ver aqui Pedro, ele achava que estava tendo uma visão. Ele achava que estava em um sonho. Mas não. Ele estava ali vivenciando o poder de Deus na vida dele. Ele estava vivenciando o poder da oração na vida dele. E eu quero dizer para você, isso mesmo, eu quero dizer para você, que você também há de viver, há de presenciar o poder da oração, o agir de Deus na sua vida. Eu ainda quero convidar a você que precisa de oração. Coloque aí nos comentários. Nós estaremos orando em favor da sua vida. Mas eu quero te dizer também que você não depende da minha oração, mas que você pode, assim como aquele povo que estava ali, naquela casa, reunido, orar e Deus responder. Mas nós podemos também enxergar aqui que ali não existia apenas uma pessoa. Nós lemos aqui que a palavra de Deus diz que ali tinha muitas pessoas orando a Deus em favor da vida de Pedro. Então eu quero orar daqui e você orar daí, para que assim Deus faça o sobrenatural acontecer na sua vida. Mais uma vez eu quero enfatizar, não importa o problema, não importa a causa, porque para Deus tudo é possível. E tudo é possível ao que crê. E se você está assistindo esse vídeo, se você está vendo esse conteúdo, é porque você crê no poder de Deus por intermédio da oração. E eu tenho certeza que Deus irá transformar essa situação a qual você está vivendo. Você crê nisso? Eu creio. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Um abraço, fiquem todos com Deus.